Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Hoje é dia do Senhor. Não deixem de participar da Santa Missa. O Evangelho de Lucas está no capítulo 24, dos versículos de 35 ao 48. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, o fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, a experiência do ressuscitado faz com que 3 pontos sobressaiam diante dos nossos olhos: a paz, a partilha e a reconciliação. Todas as vezes que o ressuscitado se apresentava aos discípulos, ele desejava a paz. A morte do Cristo trouxe angústia e dor, mas a sua ressurreição os enche de alegria, embora os deixe surpresos. Na alegria do encontro com o Mestre vivo outra vez, surge a paz que dissipa a angústia e a dor. A paz que vem do Cristo é uma paz inquieta, porque ela deseja alcançar muitos corações. Ela deseja transformar realidades de dor, de conflitos, de medo e de angústia. Por isso, toda a comunidade que experimenta o ressuscitado, que se aproxima deste fato, precisa se compreender como um instrumento de paz. Quando Jesus diz que não é um fantasma, diz ser de carne e osso, mostra as suas chagas e permite que os discípulos as toquem. Jesus está querendo nos mostrar que a ressurreição não é um fato abstrato, mas sim a ressurreição é concreta. E mesmo há mais de 2000 anos deste evento, nós podemos experimentá-la. A ressurreição até hoje pode ser experimentada. Experiência esta que contagia o homem de uma paz tão profunda, tão diferente, porque é uma paz que a gente só encontra em Cristo. Tendes alguma coisa para comer? É a pergunta do ressuscitado aos amigos que lhes oferecem um pedaço de peixe assado.
diante da crise econômica a qual atravessa o nosso país, crise esta que vem gerando um índice altíssimo de desempregados, muitos irmãos e irmãs nossos se aproximam da gente com a mesma pergunta de Jesus: tendes alguma coisa para comer? Quando alguém faz essa pergunta, pode saber que ele está se sentindo humilhado, chagado, ferido, porque tem a sua dignidade tolhida. É humilhante. Mas aqueles que experimentaram o ressuscitado querem gerar ressurreição na sociedade. E assim como Cristo venceu a morte, nós também poderemos, pelos seus ensinamentos, vencer a cultura da morte, implantando a cultura da solidariedade, a cultura do amor partilhado. Se não levaremos nenhum dos nossos bens embora desta vida, é porque esses bens não devem ser acumulados, mas partilhados, para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a tenham com dignidade. Conhecer o ressuscitado quer dizer fazer a experiência da vida vencendo a morte, e se sentir de fato inquieto diante da opressão pela qual muitos irmãos vivem. O seu gesto de partilha devolve dignidade a muitas vidas e faz com que muitas pessoas hoje experimente a ressurreição. Partilha é gesto que atualiza na sociedade e na vida das pessoas a ressurreição. O ressuscitado explica aos amigos as Escrituras, mostra que tudo aquilo que Moisés, os profetas e os salmos anunciaram acerca do Cristo era preciso que fosse cumprido. E assim Jesus lembra que era preciso que ele sofresse e ressuscitasse no terceiro dia, para que em seu nome fosse anunciado a todos a conversão e o perdão dos pecados. Da mesma forma que nós partilhamos com os irmãos os nossos dons, o ressuscitado deseja partilhar conosco também o dom do seu perdão. Perdão que só se concretiza em nossas vidas quando a gente se conscientiza do pecado e se arrepende. O arrependimento é o impulso para uma nova vida, nos lança a experiência da ressurreição. É conversão. E Deus não se furta de perdoar o pecador que se arrependeu. Por isso, a paz é fruto dessa experiência de ressurreição. Porque se o pecado traz angústia e dor porque gera a morte, o perdão de Deus traz a paz. Devolve a vida, a alegria, porque a enche de sentido. Como ressuscitado, que a gente aprenda a perdoar aqueles que nos ofenderam. Afinal, um coração cheio de mágoas e ressentimentos não pode estar em paz. Quem se nega a perdoar continua fazendo a experiência da morte, quando somos chamados à experiência da vida, da ressurreição. Assim, queridos irmãos e irmãs, vivenciaremos o terceiro domingo da Páscoa, abrindo-nos a paz que vem do ressuscitado, que é convite a uma experiência maior da sua ressurreição. É o Senhor nos convidando a se aproximar dele por meio
do estudo bíblico, que nos faz compreender os mistérios e os desígnios de Deus, mas também por meio da partilha que vai trazer experiência de ressurreição para a sociedade. Mas que a gente não se esqueça, jamais. O pecado não pode ficar, pois se o pecado fica e se instaura na alma, ele faz estragos. Por isso, todas as vezes que tomarmos consciência do pecado praticado, busquemos a reconciliação. Reconciliação com Deus, com o irmão, consigo mesmo. Assim, viveremos em paz e desta paz seremos instrumento. Que o Deus da paz, da partilha e do perdão te abençoe no começo de mais uma semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.